Boa noite. Boa noite, pessoal. O Gui já entrou aqui, vou já chamá-lo. Valeu, Pedrinho. Boa noite, Gui. Oi, Alberto, boa noite. Tudo bom? Tudo, e você? Tudo ótimo. Primeiramente, obrigado por estar aqui conosco, por aceitar nosso convite. Imagina, obrigado por ter convidado. É Prazer. uma honra para a gente. A gente tem tentado falar com toda a cadeia, vamos chamar assim, do hipismo, né? Legal. Os desenhadores, já conversamos com o Rocco, representando os comissários. O Yuri, que é outro colega que está fazendo live, conversou com o Pedro Cordeiro. Ah, ótimo. E muitos cavaleiros. Ontem eu conversei com o Nilson, o criador. Então, nosso objetivo é levar um pouco do que todo mundo do segmento pensa, né? Do que os representantes de várias áreas do segmento pensa. Maravilha. E a primeira desenhadora que eu conversei foi com a Lúcia, né? Que eu Ótimo. brinco sempre que é a minha gurua. Né? Escolheu bem. Tive a honra de trabalhar com ela a primeira vez em 2015, em Natal. E esse último ano que passou, em algumas provas aqui em São Paulo, na etapa da Paulista, no Brasileiro de Amador. Então eu sou muito fãzão dela. E Maravilha, sem eu também. contar que, como Amazona, não tem o que falar, né? Nem como armadora, Ah, né? é como amadora também não, imagina. E, eu, e como a gente fala muito, tem uma nova geração que não conhece os grandes nomes do nosso esporte. E a gente é tão abençoado que a gente tem gente grande nome no esporte em todas as áreas. E com Sem desenhador não é dúvida. diferente. Eu sou um fã dos armadores brasileiros, não somente por ser a área que hoje eu milito, vamos dizer assim, né? Me excluo disso, mas sempre que posso converso com os cavaleiros brasileiros que moram fora e eles são unânimes em falar que o nível dos armadores do Brasil não deve a ninguém. E o nosso representante maior, no caso, é você, que já armou Copa do Mundo, Olimpíada, Pan-Americano. A gente falou que não, tem que ter o Gui, porque a Um galera que está aqui prazer. no Brasil tem que conhecer, saber quem é esse grande nome do nosso esporte, que muitas vezes está nos bastidores, mas sem a função do armador, a prova pode ficar bem ruim, né? Sem um bom armador, sem a atuação correta do armador, a prova pode ficar bem problemática, para não falar outra coisa. Sem dúvida nenhuma. A gente costuma dizer que o armador ele prepara o cenário para os artistas, para os cavaleiros a fazerem um show, né? E sem dúvida nenhuma a gente tem uma função importante, né? Eu acho que o esporte tem se profissionalizado mais e mais em todas as áreas, né? E na área dos oficiais, com certeza, né? O Brasil tem um nível de oficiais muito alto, muito grande, né? É um mérito da CBH, que sempre procurou investir na formação dos oficiais, seguindo o nível dos cavaleiros, né? O Brasil tem um nível de equitação reconhecida no mundo inteiro, né? Com o foco mais voltado para a Europa no começo, né, pelo pioneirismo do Neco, do Nelson Pessoa, mas depois com ótimos representantes na Europa, como a Lúcia, o Antônio, o Alfinete também, quando passou uma temporada lá na Europa. E eu acho que a sorte de ter um norte como foi o Neco para nós, que serviu muito para os cavaleiros e sempre deixou o Brasil em contato com o alto nível do hipismo, né? Então, transportando isso para a parte dos oficiais, eu acho que a gente acabou seguindo isso, e a CBH sempre teve muito atenta a isso, né? Nós temos ainda, né? Vou falar um pouquinho de como eu comecei a armar pista e o que eu acho que é um dos fatores que ajudaram no desenvolvimento, né, dos armadores brasileiros de um modo geral. A CBH começou a apoiar para que fossem para a Europa o Coronel Gilberto Fonseca e também o Hélio, o Antônio Alegria, né, o Hélio Pessoa, o tio do Rodrigo, o irmão do Neco.
que segue armando pistas aí no Brasil, né? E quando eu comecei a armar, eu armava na hípica, quando montava em Campinas, de vez em quando, armava trabalhava de veterinário no Centro Hípico Passaredo, de vez em quando eu armava umas pistas lá. Mas quando eu comecei a armar mesmo, que eu considero que é o início da minha carreira, que foi em 1992, na hípica de Campinas, né? O Federico Velutini era o diretor de pismo, me convidou para fazer um concurso de 2 dias lá. E o Mula, o Alberto Mulaert, era o diretor de salto da federação na época. E o estado de São Paulo não tinha nenhum armador residente, digamos assim, né? Os 2 principais armadores brasileiros na época eram o Coronel Gilberto Fonseca e o Hélio Pessoa, no Rio de Janeiro. E os cavaleiros em São Paulo acabavam armando, cada um armava um concurso, ao mesmo tempo que saltava, que dava aula. Então, nós tínhamos um dos maiores centros, né, se não o maior centro do hipismo no Brasil, não tinha um armador local. E é um pouco aquela história de você estar na hora certa, no lugar certo, né? Eu trabalhava como veterinário nessa época, estava acompanhando os concursos, mas de um outro ponto de vista, mas sempre muito ligado no esporte. E surgiu um convite do Mula para eu ir armar na hípica paulista. E a partir daí eu comecei a me dedicar mais, tendo o privilégio de ter como mestres tanto o Coronel Gilberto como o Elinho, né? Foram meus 2 principais mestres no começo, e os 2 já tinham um padrão de equitação e um padrão de armação de pista muito elevado, né? Os 2 tinham experiência internacional e, ao mesmo tempo, o Brasil também, os organizadores de concurso traziam periodicamente os principais armadores de percurso, né? Então, ia ter um Pan-Americano, eles procuravam trazer o armador, tinha tido a Olimpíada de Seul, eles trouxeram o Olaf Petersen. Na minha época, essa época eu comecei em 92, 93, ia ter o Pan-Americano de Buenos Aires, que então eles estavam trazendo bastante o Palácios, o Leopoldo, que depois se tornou também num dos meus principais mentores, né? A Linda Allen, ou seja, eles traziam armadores internacionais para o Brasil, que ajudava muito o hipismo, e eu fui vendo a oportunidade e depois fui vendo logo a importância de que o intercâmbio, de sair do país, ia ajudar na minha armação de pista. E as coisas foram evoluindo e eu acho que daí mais pessoas começaram a acreditar que essa era uma atividade interessante, que era uma atividade que merecia atenção. E foram surgindo daí outros armadores, né? Hoje em dia o Brasil tem armadores aí, o Anderson Lima, a Marina Azevedo, estão armando fora do Brasil o tempo inteiro, além de muitos outros no Brasil, né? Que se a gente for falar agora aqui, a gente vai levar um bom tempo da live para falar isso aí. Gui, eu tenho uma teoria que eu sei que eu não sou detentor exclusivo dela, e você citou esses 2 grandes nomes, Coronel Gilberto e o Hélio. E eu vejo que a evolução do nosso esporte coincidiu com o retorno desses cavaleiros para o Brasil, desses armadores para o Brasil. Foi quando essa armação começou a ter um padrão, como você disse, próximo do internacional, e não por coincidência, nossos cavaleiros também, os que não podiam estar fora, também desenvolveram. Eu faço questão de dizer aqui, não tenho nenhuma preocupação em que você venha a divergir disso, até porque a gente está aqui para aprender. Tu concorda com esse pensamento? Tu acha que a gente deve continuar com esse caminho? Tu falou agora há pouco das ações da CBH. Hoje é uma coisa que a gente ouve um pouco de reclamação, que não há esse suporte. Acredita que esse suporte possa ser resgatado e contribuir para que a gente consiga manter nesse nível? Eu acho que é de fundamental importância que a CBH continue apoiando não só os armadores, mas todos os oficiais, né? Para que o
o aprendizado continue. E isso pode ser tanto enviando, ajudando os armadores nacionais a irem trabalhar como assistentes fora do Brasil, ou irem fazer cursos, como trazendo armadores, armadores de renome, né? E que principalmente estejam ligados com os principais eventos que estão acontecendo, né? O armador, a gente sempre procurava o indoor, a gente por muitos anos conseguia trazer sempre o armador da Copa do Mundo do ano seguinte, né? Por muitos anos nós trouxemos o Akilani da Finlândia, o Konrad Homfeld, o Leopoldo inúmeras vezes, o Olaf. Então, isso só para dar um exemplo da hípica paulista com o indoor. Era uma coisa muito interessante, porque, e ao mesmo tempo aí tentávamos organizar um curso também, mesmo que não fosse um curso oficial da FEI, para organizar um curso para o pessoal ter mais acesso, né? Então, não tenha dúvida, eu tenho certeza, entendo que hoje em dia a situação econômica é complicada, principalmente com o dólar no valor que está e tudo, para os organizadores de concurso é difícil, mas é um investimento com retorno garantido, né? O evento ganha muito, os cavaleiros apreciam muito, né? Eu não digo nem tanto assim, nós temos excelentes armadores de pista aí atuando atualmente, né? O Beto, o Lopes, o Gabriel, tem muita gente aí que está armando lá no sul, né? O Baíca, a Lúcia continua armando, o Hélio continua armando, que tem um nível altíssimo de armação, mas isso supre o mercado nacional, por um lado, porque eles têm competência para isso, mas ao mesmo tempo eu acho que poderia ter um investimento maior nessa parte, para que os cavaleiros aproveitassem algo novo, algo diferente, e também os armadores de percurso, né? Eu acho que uma das coisas que mais me ajudou na minha carreira é que eu tive a oportunidade de trabalhar com sem número de armadores, né? Leopoldo, Linda, Olaf, Arno Gego, Frank Rottenberger, Pepe Gamarra, e assim, sabe, aparecia um armador de pista no Brasil, eu dava um jeito de acompanhar, e quando eu tinha a oportunidade de sair para trabalhar, eu buscava apoio, às vezes da CBH, às vezes da FEI. A FEI tem um programa que chama da Solidariedade, o Comitê Olímpico Internacional tem um programa chamado Solidariedade Olímpica, que pode ser aplicado através da CBH. Então, por exemplo, eu falo, pô, fiz um contato, posso ir trabalhar no concurso de Labolha, eu posso trabalhar no concurso de Aachen, mas eu preciso pagar meus custos. E existem caminhos para que as instituições ajudem, né? Então, eu acho que isso é muito importante para o desenvolvimento tanto das provas aí, como dos armadores. A Érica, que tu conhece muito bem, acabou de passar uma informação aqui pra gente, que ontem a CBH fez uma reunião com 65 oficiais, oferecendo e disponibilizando apoio. Então, que fique dito e divulgado aqui, e que tomara que saiam muitas coisas boas daí. Né? Não tenha dúvida, a Érica trabalha em diversas frentes do esporte, ela é armadora internacional nível 3, também organizadora de concurso, e já viajou o mundo inteiro, então ela sabe também a importância de trabalhar nesses eventos aí, de aproveitar para aprender. Falando em nível 3, hoje nós temos 2 armadores no Brasil nível 4, né? Que é você e a Marina. Isso, os 2 de Campinas. Que são os 2 de Campinas, os 2 da hípica de Campinas, não tinha tentado por aí. E competiram junto, né? Não, eu sou um pouquinho mais velho que a Marina, e ela montava melhor. Eu sou um pouquinho mais velho, ela montava melhor. E conta pra gente como foi esse teu processo. Tu falou do Hélio, essa mudança de fato para fora do país como residente, e essa carreira internacional como desenhador. Bom, a carreira internacional, eu acho que ela foi bem gradativo, foi bem toda a minha transição, né? Eu comecei a montar com 10 anos na hípica em Campinas, saltei um pouco, saltei até 1,30, uma outra provinha de 1,40 e chegou na época de estudar, eu
meu pai é médico, eu gostava de cavalo, fui estudar veterinária. Eu sempre quis estar, né, amava os cavalos e queria estar no meio do esporte. Então fui estudar em Belo Horizonte, né? Na época que o CEPEL era um dos, se não o maior, era um dos principais centros do hipismo, né? 1985 a 1090, a 1990, 1990, perdão, 1985 a 1990. Então, ao mesmo tempo que eu tinha a oportunidade de trabalhar com excelentes veterinários lá, né, o Alex Ribeiro, o Tomás Montelo, a Priscila Azevedo, né, grandes amigos, eu podia acompanhar, estar envolvido no esporte. Quando eu voltei para Campinas, surgiu a oportunidade de eu armar a pista, e era uma coisa que eu achava interessante. Como eu já falei, tinha um mercado aberto, né? E o Leopoldo Palacios veio para o Brasil fazer provas antes do Pan-Americano de Buenos Aires, em 95. Eu consegui, com o apoio do pessoal da Hípica Paulista, a Patrícia, o Caio, que tinha muito relacionamento lá em Belo Horizonte, apoio da CBH, eu fui trabalhar de assistente do Leopoldo, em Buenos Aires, no Pan-Americano. Conheci lá o Javier Fernandes, do México, que é um armador nível 4 do México, e eu tinha já trabalhado com a Linda Allen, e acabei indo ao concurso de Monte Rey, em 1995, era a Tríplice Coroa, era um dos maiores concursos do mundo também. Trabalhar com a Linda Allen, e falei, Linda, eu quero ir trabalhar na Olimpíada, ela ia armar a Olimpíada de Atlanta, em 1996. E ela falou, não tem problema, você pode ir, entra como voluntário, né? E tem que pagar seus custos. E eu aí tive o apoio da CBH, da Federação Paulista, botei um pouco do meu dinheiro, claro, investi e fui trabalhar na Olimpíada de Atlanta. E foi onde eu conheci um sem número de armadores importantes, né? Eu já tinha conhecido o Olaf Petersen, mas aí lá eu conhecia o Frank Ottenberger, o Akilani finlandês, o Dave Bala canadense, gente de todas as partes do mundo. E do meu relacionamento com o Akilani, que era um armador finlandês que ia fazer a final da Copa do Mundo de 1998, que foi a primeira que o Rodrigo foi campeão, ele me convidou para ir para a Finlândia, fazer o que seria hoje um CSI 2 estrelas, era um CSIB, em Ipaia. E meu primeiro concurso, então, como armador fora do Brasil, foi em 1997 na Finlândia. Ao mesmo tempo, eu procurava trabalhar de assistente 1, 2 vezes por ano fora do Brasil, sempre que eu podia. E fui aumentando um pouco meu número de os contatos, né, e as experiências. E esse armador amigo meu da Finlândia, que tinha visto meu trabalho lá, quando eu fui fazer esse concurso, me recomendou para, em 98, eu fui armar no Canadá, em Bromont, era um CSW, é o lugar que era organizado perto de Montreal, o concurso o organizador é o pai do Mário Delorier. E na época que eu montava, o Mário Delorier tinha sido o mais jovem, ainda mais detentor do título de mais jovem campeão da Copa do Mundo. E as coisas foram evoluindo, né? Eu procurei sempre uma, 2 vezes por ano, eu sempre ia trabalhar de assistente em algum lugar. E no ano de 98 foi o ano que eu deixei a veterinária de lado. Em 99, a convite do Pepe Gamarra e do Steve Stevens, eu vim trabalhar aqui em Wellington. Né? Na época ainda eram só 6 semanas de concurso. A pista era de grama, a pista principal era de grama. Eu vim por 2 anos fazer as pistas secundárias. E daí, no ano de 2001, foi o primeiro ano que eu armei a pista principal. E foram surgindo mais eventos no ano de 2013 eu conheci a Angela Cover, que é minha esposa, atualmente é uma amazona da equipe canadense, saltou inclusive aí no Best Jump no ano de 2013. E Wellington é um dos poucos lugares do mundo que um armador de pista ou um cavaleiro pode ficar mais do que 2, 3 meses no mesmo lugar. Né?
Essa é uma das razões do sucesso, eu acho, aqui do circuito de Wellington, que é uma área extremamente agradável, muito bacana, muito bonita, e onde os cavaleiros podem ficar... Começou com 3 meses, agora 4, 5 meses, e os cavaleiros ficam mais aqui e tentam levar uma vida normal. E aí as coisas foram evoluindo e eu acabei fazendo essa mudança para cá, para ter essa possibilidade de trabalhar. Eu trabalho das 12 semanas do circuito, eu trabalho 11, só uma semana que eu vou fazer uma prova em Guadalajara. E aí, a gente tem que dar um pulo e chegar nas Olimpíadas. Isso. Né? Que todo grande cavaleiro sonha com uma participação olímpica, aspira a isso. E os oficiais de concurso não deixa de ser diferente, um desenhador, né, é a nossa referência principal. Conta pra gente, eu sei que dá um processo, como é esse processo, armar uma Olimpíada. E em casa, melhor ainda. Até porque também muita gente pensa que isso é uma regra, né? E não o é. Ser o desenhador da casa, né? Isso não é uma obrigatoriedade. Não há essa Não, não, obrigatoriedade. não. Então, há muita gente que pensa, vamos procurar um do país. Não é isso. Então, eu queria que tu explicasse pra gente como é que funciona esse processo, como é que chegou o convite, o pleito para ser o desenhador Bom, oficial do Rio 2016. Tá, então vamos pelo começo. A FEI tem os níveis de desenhador, 1, 2, 3, 4. Né? Para você desenhar a Olimpíada, Campeonato Mundial, Copa do Mundo, Pan-Americano, Campeonato Europeu, você tem que ser nível 4. Né? Eu tive a sorte de até agora já ter ido a 5 Olimpíadas. Né? A primeira foi em Atlanta, depois eu fui a Sydney, fui a Atenas, não fui a Hong Kong, a Beijing, fui a Londres e ao Rio. Desde que eu comecei minha carreira, né, sempre apaixonado pelo esportes, eu sempre me dediquei muito, sempre trabalhei bastante, mas os convites foram acontecendo mais ou menos naturalmente. Né? Eu comecei a trabalhar para o Robert Hidland, que hoje é o chefe de equipe americano, nos concursos que ele organizava no ano 2000, lá na Califórnia, comecei a trabalhar com ele. Em 2013, eu fui assistente do Conrad Homfeld na final da Copa do Mundo. Aí eu fui convidado para fazer no ano seguinte, eu fiz 2005, 2007, né, que foi para mim eu acho que a abertura da minha carreira internacional, assim, foi ter feito um evento desse porte. O Pan-Americano no Rio em 2007 foi um processo mais suave, mais natural, de escolha, apesar de que também foi feito, né, muitas vezes nesses eventos organizados por o comitê organizador das Olimpíadas não tem nada a ver com a federação, com a Confederação Brasileira, por exemplo. Eles são entidades separadas. Eles escutam a CBH, trabalham em conjunto, mas é uma entidade separada. E, por questões de legislação, normalmente tem que fazer uma concorrência, uma licitação pública para poder contratar o armador de pista. É interessante um parâmetro aqui, porque eu acho que o esporte está se profissionalizando muito, como eu falei no começo, e a gente como os oficiais também estamos, principalmente nas Américas, né? América Latina e América do Norte, nós estamos evoluindo desse lado. É um pouco diferente na Europa, muitos dos oficiais têm uma outra atividade, né? Não tem só a parte aqui, nós temos muitos oficiais que são profissionais mesmo, né? Essa é a nossa profissão e eu sou um deles, com muito orgulho, né? E então, a Olimpíada, para o começo da sua pergunta, é realmente o ápice da carreira de todo atleta e todo oficial. Mas no trabalho do desenhador, ela envolve uma outra parte que é o projeto, né? É diferente você chegar num evento, por exemplo, eu fui delegado técnico no Pan-Americano de Toronto, tudo bem, eu fiz algumas visitas preliminares, mas eu não tinha um projeto, né? Como armador, você tem um projeto muito grande, né? Uma parte que você tem que fazer
de projeto dos obstáculos, projeto dos percursos. Então, existe a contratação é diferente. Não é simples, você não é simples. Não é somente indicado pela FEI. Né? Os outros oficiais todos são indicados pela FEI. Então, mas para o Pan-Americano foi um pouco mais simples. Na Olimpíada, então, só para fechar um raciocínio, então os trabalhos foram acontecendo, eu fui me dedicando, fui me empenhando, tive ajuda, obviamente, sempre de muita gente, os trabalhos são sempre feitos, né, em equipe. Uma coisa que eu fiz no Pan-Americano, eu tive uma oportunidade muito grande na Olimpíada de Atlanta, que eu fui como voluntário, como jump crew, como pistinha, e conheci muita gente. Então, quando chegou no Pan-Americano do Rio, eu falei, gente, nós temos aqui alguns assistentes que né, entramos em acordo lá que eu ia dar um apoio, que a organização ia dar um apoio de logística, mas eu falei, olha, eu quero 30 credenciais para quem quiser vir trabalhar. Né? Quem quiser vir trabalhar como voluntário, nós temos que pegar voluntário. Vamos pegar quem quer trabalhar. Porque eu queria dar a mesma oportunidade que eu tive em Atlanta. E eu tive uma equipe de 20, 25 armadores de pista de todos os níveis, sensacional. Vamos para a Olimpíada. Na Olimpíada, o processo a FEI indicou, fez uma indicação de uma shortlist, né? Indicou 3 armadores, e o comitê organizador propôs uma licitação. Né? Foi um processo longo, né? Não foi, como você falou no começo, vamos usar um brasileiro. Né? Sim. Eu tive o apoio de muita gente, da CBH, de gente de dentro do comitê, inclusive, de vários amigos que já estavam trabalhando lá, gente que eu já tinha trabalhado no Pan-Americano do Rio e trabalhava em vários outros eventos, mas não era uma coisa que não era tão simples, mas que felizmente teve um final feliz. Né? Eu lembro, foi em outubro de 2014, o que é muito perto da época, mas foi em outubro de 2014, eu estava num concurso em Jalapa, no México, um concurso 3 estrelas, não sei, quando eu recebi a confirmação de que eu tinha ganhado a licitação e tinha sido escolhido, então, para fazer a Olimpíada no país. Né? Tu acredita que as Olimpíadas, no sentido de, quanto tecnicamente falando, na armação, que contribuição ela deixou para... Claro que esses armadores devem ter tido uma experiência fora de série, que eu lamento não ter podido estar. Opa! Né? Mas a nível de forma mais macro, como tu acha que fica esse legado da armação? O tecido brasileiro, que tem muito mais abertura, muitos teus amigos estão podendo ter essa liberdade. Eu acho que primeiro eu tive uma equipe sensacional, com armadores de todos os níveis, desde armadores nacionais até o Leopoldo, né, que já tinha feito 2 Olimpíadas, estava lá para me apoiar, vários outros armadores nível 4, a gente teve um grupo muito, muito bacana. Mas eu acho que para os armadores que puderam participar, foi essa experiência do contato, e muitos não tinham tido o contato numa prova de um nível tão alto assim. Eu acho que sempre ajuda a abrir o olho, sempre ajuda. Eu acho que quando você trabalha num evento assim, você vê o tanto de detalhe que vai em cada percurso. Né? Foi uma Olimpíada, eu acho que realmente uma Olimpíada diferente, no sentido da qualidade, qualidade dos cavalos foi uma coisa absurda, né? O Brasil não surpreendeu, mas o Brasil ofereceu condições técnicas perfeitas, né? Tudo da melhor qualidade. A equipe que trabalhou lá foi sensacional em todas as áreas, né? Na administração, na parte de cocheira, na parte de manutenção, na parte de projeto. Foi uma equipe... E as condições realmente da Olimpíada não deixaram a desejar para nenhuma das outras que eu
que eu tinha participado, foi do mais alto nível. O nível dos cavalos estava muito alto, né? Então, eu acho que tudo isso, para quem teve a oportunidade de participar, realmente ajuda você a entender o tamanho do esporte e também ver o potencial que a gente tem no Brasil de chegar, ou pelo menos se não tem, a gente não tem a realidade de poder fazer provas de nível olímpico o tempo inteiro, porque nós não temos a condição financeira, né, de ter evento, de ter cavalos, de ter prêmio, de ter desse nível o tempo inteiro, né? O Brasil, para mim, sempre teve a sorte eu acho que o Brasil tem a sorte de ter uma criação de cavalo de altíssimo nível, né? O brasileiro de hipismo, Vamos já falar mais disso. o brasileiro de hipismo, eu acho que ele faz uma função fundamental no hipismo brasileiro, principalmente quando você chega em épocas agora que o dólar vai batendo R$ 6, ou seja, fica cada vez mais difícil de se importar cavalo e o Brasil, quando a gente teve esse problema há tempos atrás, a criação brasileira realmente evoluiu muito e manteve o nível do hipismo muito alto, né? Eu faz já uns 2 anos que não armo um concurso grande no Brasil, mas pelo que eu me lembro, pelo menos você vai numa prova de 1,30 m, 70%, 80% dos cavalos são BH, você vai na prova de 1,50 m, 50% dos cavalos são BH. Você não vê isso em nenhum outro país da América Latina, isso ajuda muito, né? Mas obviamente, a criação tem um limite pelo número de indivíduos que ela tem, né? E não produz tantos cavalos assim no nível olímpico. Mas o Brasil tem um hipismo sempre muito forte, né? A nível de 1,50 m, 1,55 m, o Brasil sempre teve um nível muito forte. Eu acredito que continua assim também. Então, eu acho que aquela época, aquela oportunidade na Olimpíada, serviu para todos esses que estiveram lá com a gente para ter o contato realmente com esse primeiro nível do hipismo. Tu citou aí rapidamente o BH, né? Era uma das nossas pautas. Ok, vamos lá. Então, vamos falar um pouquinho mais dele. É recorrente, é um assunto que a gente tem que falar. O BH é uma marca importante para a gente no hipismo nacional. O trabalho que a associação vem fazendo nos últimos anos tem consolidado cada vez mais isso. Claro que destacando todas as outras diretorias, né, especialmente do Turênio, a quem a gente sempre cita, faz questão de citar e deixar uma homenagem. E aí eu te pergunto, o BH hoje está de igual para igual para as outras raças no Brasil, no mundo? Alberto, Quanto indivíduo? Quanto indivíduo? Eu tenho visto pouco os concursos no Brasil, né? Eu acompanhei mais, na verdade, não sei se você sabe, eu falei no começo que eu sou veterinário, eu fui técnico do BH, eu inclusive já julguei uma exposição do BH, uma ou duas exposições do BH, eu sempre tinha muito carinho e gostava muito dessa parte de trabalho de zootecnia que eu fazia. Eu vejo os poucos BHs que eu vejo aqui, por exemplo, aqui em Wellington, por exemplo, que eu vejo mais um pouco, tem uma altíssima qualidade. Eu, ano passado, fui delegado técnico lá na Copa do Mundo em Gotemburgo, estava a égua do Daniel Andrade, a Celine saltando, não é? GB Celine, um cavalo de altíssima qualidade. Então a gente vê, eu não tenho acompanhado, infelizmente, muitos concursos aí no Brasil para ver um número maior de cavalos surgindo do BH. Mas a minha lembrança, digamos assim, é que é sempre um alto nível e como eu digo que para mim é fundamental, o estímulo que ela dá para o hipismo nacional, né? A matéria-prima que ela fornece, que o BH fornece para o hipismo nacional, eu acho que é fundamental para o nível que a gente tem hoje. Então, falamos de BH, vamos voltar para a armação propriamente dita, né? Há um pleito dos cavaleiros, essas lives que estão sendo feitas, as nossas, a do Yuri, do João, do Pedrinho, sobre a altura da prova grande aqui no Brasil. Tu esteve armando muitas provas aqui, especialmente eu vou citar o Serrimar. Uhum. Foi uma prova que ficou sempre bem redonda, vamos chamar assim, né? Uhum. E há esse pleito.
eu tenho uma opinião muito própria. Quando eu falo de categoria de base, de amador, o armador tem que colocar um pouquinho mais de bom senso, porque ele está ali meio que tem uma responsabilidade maior. Mas quando se trata de cavaleiro sênior, eu acho que os caras estão ali sabendo o que estão fazendo, em todos os sentidos. É uma Sim. teoria, uma ideia minha, né? Inclusive, Sim. o júri de campo tem poder para proteger os animais caso haja algum exagero, né? Sim. O regulamento lhe dá esse direito. Sim. Tu acha que o Brasil já falou que está há muito tempo sem vir aqui, algum tempo, desculpa, sem acompanhar, que esse um furo a mais precisa ser colocado e os cavaleiros correm atrás, ou precisa os cavaleiros, talvez nem correr atrás, que muitos já estão nesse furo. Quem vem primeiro, o ovo ou a galinha nessa história, muitos costumam falar? Esse furo a mais ou o nível dos conjuntos? Bom, Que eu acredito que muitos já estão nesse nível. Sim, inclusive. eu acho que a gente, fazendo uma analogia com a Fórmula 1, né? A Fórmula 1 tem diversas etapas, né? Em diversos países do mundo, né? Nós, por um tempo, tivemos... Só falar aqui para a Érica, Gui, que ela perguntou das perguntas. Érica, pode mandar por aqui? Eu tenho visto algumas perguntas e eu vou fazer, não vai passar batido não, tá bom? Pode mandar por aqui. Só que ela pediu, se perguntou se eu vou abrir para pergunta. Mas você. Então, nós tivemos o circuito da Fórmula 1 do hipismo na Europa. Existem alguns lugares que têm etapas, né? Nós temos Wellington no começo do ano, aqui na América, aqui nos Estados Unidos. Calgary tem a sua etapa no Masters. E nós tivemos no Brasil o Atino Onassis por uma série por alguns anos aí, que era uma etapa da Fórmula 1. Né? Na minha opinião, o Brasil não tem como a gente querer forçar e ter provas do nível Fórmula 1 regularmente no circuito. Mas eu acho que o Brasil sempre teve condição de fazer um circuito... é que agora o Pan-Americano subiu ao 1,60 m também, né? O Mundial e a Olimpíada subiram para 1,65 m, que era uma mudança no regulamento necessária, né? A Olimpíada foi o último evento grande assim, onde a altura máxima era 1,60 m e existia uma restrição em número de obstáculos e tudo, né? Técnica. O nível dos cavalos mostrou na Olimpíada que aquele regulamento não era adequado, e isso foi mudado tanto para o Mundial de Tryon como agora para a Olimpíada de Tóquio. Mas o Pan-Americano também subiu para 1,60 m. Mas eu costumava dizer que o Brasil sempre teve nível pan-americano nos concursos nossos, né? Nos pães anteriores, né? Nos pães anteriores, não. O Brasil não tem a dúvida que a equitação dele é soberana no Pan-Americano. Não, não me refiro à questão de classificação, sim. No PAN antes de ser 1,60 m, né? Exato. Mas eu acho, a gente teve uma época, quando surgiu o ranking nacional 1,55 m, eu conversei com o Betão na época, o ranking era de concursos nacionais, mas com uma premiação boa, e a gente fez um projeto especial na FEI, porque os concursos 2 estrelas são no máximo, o grande prêmio é 1,45 m. Mas a gente tinha concursos em instalações de concurso 3, 4 estrelas, né? Você faz um concurso na época paulista, na época do Rio, em Curitiba, são instalações em Porto Alegre, são instalações de 3, 4 estrelas, os concursos. Nosso concurso sempre, a única coisa que a gente não tinha desses concursos era a premiação. Quando a nossa premiação era de 2 estrelas, mas o nível técnico era pelo menos de 1,55 m, assim, e nós conseguimos um projeto de que eram 2 concursos, 2 estrelas a 1,55 m. Então, o cavaleiro podia fazer pontos do ranking aí no Brasil mesmo. Então, eu acho que foi interessante. As provas eram 1,55 m, que, na minha opinião, mesmo sem ter ido ano passado a nenhum concurso grande, eu acho que é o que tem que ser o objetivo dos concursos da série principal brasileira, né? Os grandes prêmios tem que ser, no mínimo, tem que ser 1,55 m de altura. Espero que alguém me corrija e fale, não, tem que ser pode ser 1,60 m. Não acredito que seja ainda essa realidade. Mas a gente sempre teve matéria-prima de cavalo, e de cavaleiro não precisa nem falar, o talento do cavaleiro brasileiro aí tem totalmente a condição. Então eu acho que
logicamente, eu acho que as provas de grande prêmio no Brasil deviam ser chamadas, ser a altura de 1,55 m. Inclusive, quando a gente estava com o Betão, com o Caio, na CBH, a gente fez, eu fiz uma sugestão e falei, olha, eu acho que prova de menos de 1,50 m não pode ser chamada de grande prêmio. O grande prêmio tem que ser de 1,50 m para cima. Porque senão a gente tem... São bons eventos, são tudo, mas o cara daqui a pouco, o Dini está ganhando uma prova de um grande prêmio de 1,40 m. E põe lá, ganha um grande prêmio. Não. Aí criou-se até uma nomenclatura, o clássico para as provas mais baixas, tudo. Para ajudar a firmar o conceito, né, de grande prêmio, que eu acho que no Brasil, todo mundo que está participando aí pode ajudar também, dar opinião, eu acho que é um objetivo real, né? O que é muito você acha curioso, que você tem acompanhado? o que é muito curioso, André, é que é um pleito dos próprios cavaleiros. Então ninguém vai ser irresponsável a pleitear, que vamos usar de novo o tempo, que suba um furo, se não vê que tem condições. E aí eu te relato uma situação específica. Esse ano no Indoor veio o Frederico armar. Isso. E eu tive a oportunidade de estar na pista trabalhando com ele. Foi uma experiência muito bacana. E quando chegou no CSW, tem uma exigência de uma vertical 1,55, alguma coisa assim, não sei exatamente. Uma ou duas, né? Eu não estou lembrando a quantidade. E os cavaleiros reclamaram. Não foi assim, sabe, alguém de fora que viu e criticou. O próprio cara que ia se colocar à prova disse que queria. Então isso que é o mais curioso, é que os cavaleiros estão querendo puxar o negócio para cima, e aí eu não sei por qual razão ou por qual fator, é a tal da pergunta de $1 milhão, que todo mundo sempre se fala, né? Não se puxa esse furo para cima. Tanto que ele falou, aí a delegada técnica teve que intervir, o júri todo ia ter que ele colocou, era uma vertical próximo do público ali, uma vertical vermelhinha, com mais ondinhas, que ele acabou colocando. Eu tanto sei porque exato, porque eu fui lá voltar e eu que tirei a trena desse obstáculo. E aí precisei mostrar, inclusive, para a delegada que ela queria ver que estava 1,55. Então, o mais curioso é isso, né? Que os cavaleiros estão pleiteando isso. Né? Já vi esse pleito no Brasileiro de Cavalos Novos, nos 7, 8 anos, que eu tive também esse ano no Agromento trabalhando. E alguns cavaleiros pediram que no último dia queriam na altura. Já aproveita e emenda nesse tema, que é Cavalos Novos, que é outro tema bem... que aquece bem os ânimos. Sem dúvida. E aproveita e emendo para isso. Como tu vê hoje a diferença da armação de cavalos novos, vamos manter no cavalo novo, depois a gente estende para o todo. Na Europa, nos Estados Unidos e no Brasil. E tu é a favor do 4 anos ser extinto, do 4 anos não ser julgamento objetivo, e sim outro julgamento? Como é que tu vê essa situação? Aqui no Brasil. Bom, eu acho que, só para a gente fechar um pouquinho aquela história da altura, né? A gente sabe que dá para a gente fazer uma prova 1,40 m mais difícil do que uma prova 1,60 m. Né? Mais difícil de fazer zero. Sim. Né? Então, eu sempre fui da opinião que é melhor a gente ter uma chamada de uma prova 1,55 m e o armador ter e aí entra o trabalho do armador de percurso com experiência e tudo, poder analisar o nível dos cavaleiros e ir forçando dentro do possível, trabalhar nisso aí, e botar mais próximo do 1,55 m ou mais próximo do 1,50 m, dependendo do nível dos participantes. Mas, na minha opinião, mesmo sem ver, é que eu acho, ainda mais agora que a Olimpíada... Só para ver se eu entendi, só para ver que eu entendi um pouquinho. Tu acha que o ideal seria subir a altura e depois ir pressionando no traçado? É isso? Não, a gente teve vários grandes prêmios aí a 1,55 m, bem armados, técnicos, difíceis, e sem problema por parte dos cavaleiros. Às vezes pode não ter tanto zero falta, mas não tem, mas todos os cavalos saltam bem e não tem nenhum problema. Eu acho que é importante subir a altura, ainda mais agora que a Olimpíada e Mundial estão a 1,65 m, né, para a gente não ficar tão longe assim do nível, tão distante do nível mundial, né? Em cavalos novos, outro dia eu estava vendo o Leopoldo Palácio, o César Hirsch, estão com um programa interessante que chama Tertúlia Equestre em espanhol, muito interessante, com muitos participantes muito interessantes. O último agora foi o Rodrigo.
E o Sérgio Moia, o cavaleiro Sérgio Álvares Moia, quando foi questionado em relação aos cavalos novos, ele comentou uma coisa que eu achei muito interessante, porque ele falou, olha, tudo bem, o cavalo pode ter 4, pode ter 5 anos, mas 6, mas cabe ao cavaleiro saber a preparação que o cavalo teve até esse ponto para chegar lá, né? Então, não tenha dúvida, é um consenso geral que as provas de cavalos novos têm que ser voltadas para os cavalos novos. Aqui nos Estados Unidos são muito poucas provas, não é uma coisa muito frequente, provas de cavalos novos, e muitas vezes elas estão metidas no meio de um programa de provas que você tem 10 provas no dia e você não tem tempo de preparar um percurso adequado. A Europa tem mais tradição, tem mais provas específicas para cavalos novos, mas é um consenso que a armação tem que ser sempre a favor do cavalo, as distâncias cômodas, para permitir o cavalo ter um bom ritmo de galope. Né? É um consenso universal isso aí. Né? Eu acho entre suprimir o cavalo, a prova do cavalo de 4 anos ou não suprimir, eu acho que aí entra, quando você fez essa pergunta, veio para mim imediatamente esse comentário do Sérgio Álvares Moia. A gente vê aqui provas de cavalos novos, quando tem aqui no concurso de Wellington, prova de 5 anos, você vê desde um cavalo que você acha que saiu do piquete, foi recém-domado, até cavalos já mais trabalhados, ou seja, eu acho que vai muito isso. Lógico, tem o temperamento do cavalo, tem a índole do cavalo e tudo, que vai mais rápido ou vai mais devagar, mas é importante que os cavaleiros tenham consciência se o cavalo está pronto para entrar ou não na prova, né, dentro da idade dele. É muito difícil, realmente. Eu acho que não tem uma fórmula ideal para o julgamento, né? Porque se você faz 0 faltas, mas depois tem que correr, corre o risco de estragar o cavalo. Se você faz o julgamento, a gente nunca sabe, é difícil saber muitas vezes se o cavalo é natural ou foi trabalhado para saltar daquela maneira. Então, e a gente não quer de maneira nenhuma estimular esse tipo de coisa, né, no preparo dos cavalos novos. Então, é muito, muito difícil. Meu ponto de vista, se você tem um cavalo de 4 anos que está adiantado, que é um cavalo maduro, de temperamento, é um cavalo que se amadureceu um pouco mais cedo, eu não vejo problema nenhum em ele fazer provas eu não sei que altura estão saltando no Brasil os 4 anos, mas sei lá, de 1 metro, 1,5 m, por aí, eu não vejo nenhum problema, né? O cavalo já está razoavelmente maduro nessa época fisicamente para fazer esse tipo de esforço, então para o futuro pode ajudar o desenvolvimento dele. É sempre bom te ouvir, porque tem tido resposta de todos os sentidos, sabe? Isso é importante para quem está no esporte, para os dirigentes que podem nos acompanhar aqui. Tem uma pergunta da Érica, Gui. Ela pede para te explicar o teu ponto de vista sobre a mudança de bilheteria. De boleteira, acredito que seja, né? Acho que não sei se é isso. E se tu considera relevante alterar algum material de pista? Exemplo, gancho, peso da vara. Tá. Bom, aí eu acho que entra bem Eu acabei de ler aqui embaixo, desculpa. É o que eu tinha pensado, é boleteira. Tá. Eu acho que aí é o que você falou, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, né? Bom, eu acho que a FEI já divulgou, né, que vai manter o calendário no final de 2020, termina a permissão do uso de um certo tipo de protetores e tudo. Né, que são os que muitos deles ajudam na performance dos cavalos, digamos assim. A gente não... É difícil você falar, bom, os cavalos estão usando isso porque os obstáculos são muito delicados, ou se os obstáculos estão muito delicados porque os cavalos estão usando isso, né? Eu acho que não
não tem, no meu conceito, a gente vai ter que adaptar, vamos ver o quanto isso vai impactar realmente a performance dos cavalos e dos cavaleiros. Né? Eu acho que os cavalos bons, os cavalos fenomenais, os cavalos muito bons, vão continuar sendo muito bons. Eu não acho que no nível muito alto isso vai mudar muito, porque os cavalos, para chegar no nível olímpico, no nível de uma final olímpica, numa final de Copa do Mundo, eles têm que ter uma qualidade que não é o uso de um protetor diferente que vai fazer essa alteração. Então, nesse nível, eu acho que eu acho que a qualidade dos carros, sabe, eu acho que isso não vai influenciar tanto. Posso estar errado, eu acho que a gente vai ter, como armador de pista, vai ter que ir sentindo e vendo como a gente vai se adaptar. Por outro lado, isso toca tempo do material, né, do gancho, do material, eu acho da leveza das varas, da qualidade do material, eu acho que isso vai para um outro ponto que é um dos princípios do esporte. Né? O nosso esporte veio do campo, né? É uma evolução da lida no campo, das caçadas, do trabalho no campo, dos exercícios de guerra que eram feitos há 200 anos atrás, tudo. O cavalo era um instrumento de trabalho e isso foi se evoluindo. Mas a gente tem uma base no campo. Então, a gente tinha, né, uma variedade muito maior de tipos de obstáculos. Né? A maioria das provas eram em pistas de grama e tinham uma série de obstáculos naturais, né? Um buraco, o rio, uma sebe viva e, obviamente, os derbys, né? Com as banquetas, com o Pulverman, com tudo. Além disso, né, a gente era uma representação do que eles encontravam. Então, eles tinham que saltar um muro, eles tinham que saltar uma cancela, eles tinham que saltar uma vala no chão. Ou seja, essa variedade de obstáculos que existia no início do nosso esporte é uma coisa que a gente, como armador, tem que tentar manter ao máximo, no meu ponto de vista. A variedade, né? Você quer, quando arma percurso, o que a gente quer? A gente quer que o vencedor da prova seja o melhor conjunto naquele momento. Né? E o que é o melhor conjunto? É o cavalo. Por isso que quando a gente está dando curso de armação, a gente faz uma listinha. Ó, seu percurso tem que ser isso. Mesmo número de obstáculo vertical e óxer, meio a meio, vira para a direita, vira para a esquerda, linha curta, linha longa, porque a gente está usando a variedade, porque a gente quer que o vencedor... tudo, né? Contemplar tudo, a gente quer que o vencedor seja o mais completo. Né? E na nossa armação de percurso, nós temos que dar a oportunidade de ver quem é o mais completo. Então, nós temos que variar o obstáculo delicado com um obstáculo parrudo, com um obstáculo imponente, porque nós estamos testando coisas diferentes do cavalo. A gente está testando o cavalo que é cuidadoso, a gente está testando o cavalo que é corajoso, a gente está testando o cavalo que sabe, foi preparado e sabe ver a diferença dos obstáculos que estão se pondo. Então, é muito importante para o armador de pista poder ter variedade para armar um percurso. Né? É muito mais fácil, não é que é mais fácil, as varas caem mais se você fizer o gancho mais, a vara for mais leve e o gancho for mais raso. Né? E se você puser só 3 varas, em vez de você variar, né, botar painel, botar muro, botar testeira, mas isso faz parte do percurso, do mesmo jeito. A variedade, você vai pôr um obstáculo sólido que o cavaleiro vai ter que montar o cavalo, e em seguida um obstáculo delicado, quer dizer, você está testando várias coisas ali, você está testando a condução do cavalo, a habilidade do cavaleiro de controlar o cavalo depois, o quanto o cavalo foi adestrado para receber esse comando, ou seja, eu acho que o uso do material, na segunda parte da pergunta da Érica, não é que, para mim, ele não teria que ser adequado, porque
a gente tem que ter essa opção, né, como armador e fazer o... Né, tem muitos lugares que eu vou, tem um jogo de obstáculo muito bom, mas eu já fui a muitos concursos e vou ainda a concursos que não tem tanta variedade. Você tem que improvisar, você tem que fazer o possível para não ficar só numa pergunta, que seria do cuidado dos cavalos, né? Vara delicada, obstáculo de 3 componentes, né? Tem concursos que a gente vê que são simplesmente 3 varas, vara, testeira e vara, vara, testeira, é só 3 componentes. Parece até que não tem, né? Material suficiente. Então, eu acho que nesse ponto não vá, talvez não influencie tanto essa regulamentação do uso dos protetores, né? Por outro lado, a gente tem usado cada vez mais o gancho de 18 milímetros só de profundidade, né? Que mais ou menos ficam, os que têm sido produzidos na cor amarela. Então, mas isso, obviamente, é o nível de competidores que você tem. Talvez a gente, com a minha experiência com isso é quando você está numa prova de altíssimo nível, uns 5 estrelas de altíssimo nível, como o que eu armo todo ano em Helsinki, como aqui em Wellington, você põe esses ganchos de 18 milímetros em todos os obstáculos, porque realmente a qualidade dos cavalos é muito grande. Se você tem uma qualidade de cavalos menor, e usar os obstáculos tão delicados assim, você vai ter um número bem menor de 0 faltas, porque aí a tolerância é muito menor. Qualquer tocada, qualquer toque, qualquer coisa pode resultar numa falta. Então, eu acho que sim, a gente vai ter que adequar um pouco o uso do material, mas sempre que possível fazendo essa variedade nas perguntas que nós estamos fazendo para os cavalos. A gente sabe que é uma escolha pessoal, muito de consciência do indivíduo, mas tu acredita que ainda na boleteira pode ter um risco de aumentar esse preparo em casa? Já que, não falando dos cavalos de alto nível, como citou. Vê que essa possibilidade é possível? Eu já escutei isso usado como argumento e, para mim, é uma coisa sem o menor sentido, né? É um assunto muito delicado, mas, como você falou, é de cada indivíduo. Claramente, se você tem que fazer isso... eu li agora a entrevista do Steve Gerdak, que saiu ontem ou anteontem aí, e muito interessante também, quando ele perguntaram, acho que se ele tinha qual era o pior cavalo que ele tinha montado, ou se ele virou e falou, olha, a questão é que, na verdade, não é que eu estava montando um cavalo ruim, é que ou eu não estava sabendo perguntar para o cavalo e mandar o cavalo fazer o que ele tinha que fazer, ou eu estava querendo que o cavalo fizesse um trabalho que ele não está preparado para fazer e ele não vai fazer. Então, isso vai na mesma linha, né? Se você tem que fazer esse tipo de preparo e de trabalho, de repente você tem que repensar com essa mudança. Você vai ter que repensar aonde você vai saltar determinado cavalo. Né? De repente o cavalo não vai mais poder fazer o que ele estava fazendo, né? Porque estava sendo feito de uma maneira artificial. Né? Eu acho que isso não tem a menor dúvida da consciência de cada um. E, obviamente, voltando naquilo, se a gente tiver que voltar a usar gancho só de 20 milímetros, não tem problema nenhum. Eu tenho conversado com meus colegas, ninguém tem problema de fazer isso. Né? É um pouco aquilo que eu falei, é o que veio primeiro. Né? A gente não sabe. É como, né, voltando a falar dos oficiais, eu sei que respondo por 99,9% dos meus colegas, a gente, quando vai trabalhar num concurso, a gente tem a melhor das intenções, todo mundo que está lá fazendo isso faz porque ama, não acreditem, não é pelo dinheiro que a gente trabalha nessa área. Gui, o Instagram vai cortar a gente em 20 segundos, a gente volta. Tá bom. Depois que ele corta quando dá 1 hora. Tá, joia. Mas tá. Se tiver tempo de finalizar, tá dando 15 segundos. Né? Tá, não, deixa eu volto a hora que você quer um pouquinho mais. Aí, tá bom, tem 2 perguntas aqui que eu consegui ver, as outras eu peço para o pessoal mandar de novo. Tá bom.